Estenda as mãos para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos dar graças a Ti. Queremos apresentar o Teu vaso nas Tuas mãos, ó Pai. Senhor, que ela diminua e o Senhor cresça. Faça aquilo que está no Teu coração esta noite. Que não haja barreira, que não haja impedimento, que não haja nada humano que possa atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer fazer. Desde já, Senhor, amarro toda a força contrária, todo espírito de sono, tudo aquilo que rouba a palavra, nós amarramos e anulamos agora, no poder do nome e do sangue de Jesus. Declaramos, ó Pai, os Teus anjos, Senhor, trabalhando nesta noite. Senhor, declaramos, ó Pai, que este lugar, Senhor, que as mentes estão cativas ao Teu Espírito Santo e que estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, igreja. É uma honra e uma gratidão a Deus poder estar aqui hoje, porque eu sei que quem preparou foi o Senhor. E por isso eu disse sim, porque eu digo sim para Jesus. E louvado seja o nome do Senhor. Por favor, os irmãos podem abrir a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 ao 10. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 4, versículo 9 e 10. 1 Crônicas. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de tudo, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Pode se assentar, irmãos. Essa palavra o Senhor começou a falar ao meu coração, já tem algum tempo. E eu louvo a Deus porque o Espírito Santo vai nos revelando palavras que vêm de encontro com aquilo que a gente necessita, né? Louvado seja Deus por isso. Aqui fala de Jabez, e fala que quando a mãe dele teve ele, ela deu o nome dele de Jabez porque ela teve ele no momento de muita dor. Então, o significado do nome dele marcou assim, mexeu com o meu coração, porque ele já nasceu com um nome que, provavelmente na infância, de acordo com o que ele foi crescendo, aquele nome chamava a atenção das pessoas, porque era um nome que não tinha um significado muito bom, né? E Deus começou a falar ao meu coração, porque quantas vezes nós, às vezes, somos marcados desde a nossa infância. Às vezes a gente nasce e já logo vem um nome em cima daquilo ali que não foi um nome que Deus deu. Às vezes por um acontecimento e levamos aquele nome que não é o nome que o Senhor escreveu ao nosso respeito. Eu acredito que aquela mãe, para ter colocado esse nome, ela realmente deve ter passado por uma situação difícil, porque naquele tempo se dava um nome de acordo com aquele momento, com o que acontecia naquele momento. E quando ele recebeu esse nome, provavelmente ela tinha passado por um momento difícil. Mas o Senhor começou a falar no meu coração, porque Jabez, ele provavelmente ia crescendo, ele tinha os amiguinhos, né? E quantas vezes as pessoas chamavam o nome dele, porque significa sofrimento, sequidão, dor.
Então, ele foi marcado desde a infância dele com aquele nome, e o Senhor começou a ministrar no meu coração. O que nós temos, às vezes, marcado dentro de nós, desde a nossa infância? Qual nome? Qual nome que, às vezes, você foi chamado desde quando era pequenininho? Eu, por muitas vezes, minha mãe falava, Naína é medrosa. Fraca. E eu não culpo ela, porque aquilo ali foi algo que veio. E, falando a respeito disso aqui, em Crônicas, estão falando dos descendentes de Judá. E parou justamente nessa pessoa, e falando a respeito dele, de como isso aconteceu com ele, né? Do momento ali. E o Senhor começou a falar no meu coração, porque, às vezes, a gente carrega fardos e nomes que a gente não quer. E, às vezes, a gente aceitou Jesus, né? E vem caminhando. E, às vezes, aquele nome ainda nos acompanha. Mas eu sei que não é isso que o Senhor quer para a gente. O Senhor quer nos dar um novo nome. Ele quer nos dar um nome diferente, né? E o nome que Ele nos dá, Ele nos chama de vencedores. Ele é aquele que nos capacita. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Porque, às vezes, vivemos fraquezas espirituais. E, às vezes, a gente batalha tanto, mas parece que a gente volta na mesma situação e ali fica caído de novo. Só que, às vezes, em vez de a gente continuar, a gente para ali. E o Senhor me fez um trabalhar muito grande na minha vida. E eu louvo muito a Deus, porque foi o ano passado, o Senhor começou a ministrar muita coisa no meu coração. Porque, às vezes, a gente não entende. Eu tive uma situação que o Espírito Santo, que eu já estava orando e falando, Senhor, por quê? Por que certas coisas assim acontecem? E eu pedindo a Deus, e quando a gente pede, Ele revela. E um dia aconteceu uma situação lá em casa, que eu estava com meu filho mais velho, e aconteceu uma coisa lá, uma briguinha com o irmão, e ele voltou para dentro de casa falando um monte de coisa. E eu fiquei assim, meu Deus, como que esse menino está falando isso? E eu falei, meu Deus, eu levei ele num canto, e ali eu falei tanta coisa com ele, e dentro da palavra, né? Mas falei. E na hora eu voltei para a cozinha e falei, Rafael, eu não entendo da onde que o Gabriel tirei isso. O Espírito Santo me revela. E parece que foi desenrolado assim, um rolo e acertou no meu rosto. Assim. Ele falou assim, ele faz igualzinho você. Você usa a palavra de uma forma dura. O Senhor não te quer assim. E aquilo, eu falei, meu Deus, da onde que vem isso? E o Senhor começou a ministrar coisas passadas. Era conhecido como grossa. Só que às vezes a gente aceita Jesus e a gente tira as palavras sujas, mas às vezes a gente coloca um jeito dentro da palavra e continua agindo da mesma forma, e o Senhor não queria isso da minha parte. E o Senhor começou a ministrar. Eu falei, Senhor, eu quero tanto de Jesus, eu quero tanto das coisas do Senhor, eu amo a Deus. E o Senhor falou assim, ama, então começa a buscar mais. Começa a buscar mais, que eu vou te mostrar todas as coisas aonde eu tenho que trabalhar na sua vida. E eu gostaria que os irmãos abrissem em Gênesis 32, no versículo 24 em diante, que foi mais uma confirmação que o Senhor deu através do louvor. Eu louvo muito a Deus por isso. Que diz assim, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste.
E o Senhor começou a falar ao meu coração, porque Jacó, o nome dele, também foi um nome que, quando a mãe dele teve ele, ela colocou esse nome nele, né? Ele recebeu o nome, porque ele estava segurando o calcanhar do irmão. E durante a vida de Jacó, ele tinha um nome de trapaceiro. E por muitas coisas, ele foi passando ali, né, a vida dele, e a gente acompanha na palavra como que realmente ele voltava para esse lugar. Ele sempre estava fazendo algumas coisas que batia com o nome. Então o Senhor começou a falar, é muito importante o nosso nome. O nome que a gente tem, o nome que às vezes a gente está carregando o nosso passado. E o Senhor falou muito no meu coração e falou, fala com meus filhos, qual o nome que eles ainda carregam e eles já não aguentam mais. Mas muitas das vezes está calado, está triste, não consegue buscar a Deus, não consegue mais, porque às vezes já lutou tanto e continua aquela mesma batalha. E o Senhor começou a falar assim, tem que buscar mais. E eu lembro que naqueles dias eu falei assim, Senhor, eu não vou ficar onde eu estou, eu não aceito, porque eu quero muito mais do Senhor Jesus, eu quero ser transformada, e eu me coloco nas tuas mãos para o Senhor fazer o que tiver de fazer. E eu lembro que no dia seguinte eu entrei no jejum e eu falei, Senhor, eu não sei quando que vai acabar esse jejum, mas eu vou, porque eu quero ser transformada. Eu quero que o Senhor arranque aqueles nomes lá do passado. Eu quero que o Senhor me transforme, porque era o nome de medrosa, aí vinha depois espírito de morte. E quantas vezes eu lutando as mesmas coisas? Quantas vezes passando pelo mesmo lugar? E batalhas. Eu falei, não, tem um lugar diferente no Senhor. O Senhor quer me levantar de uma forma diferente. Não é só luta. Jesus tem muito mais para a gente. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Por que muitas das vezes a gente aceita ficar nos mesmos lugares? E o Senhor falou assim, então você quer, eu quero ver. E aquilo ali, aqui diz na palavra que Jacó, ele não soltou aquele anjo. Ele insistiu, porque ele queria ser abençoado. E eu creio que o Senhor quer que a gente insista. Ele quer que a gente tenha mais fome, mais sede mesmo. Se a gente quer, a gente precisa buscar o Senhor mesmo. E eu lembro que eu entrei naquele propósito com o Senhor. Eu falei, Senhor, pode revelar. E Ele começou a revelar muita coisa. Ele começou a falar muita coisa comigo. E eu comecei a me alegrar muito, porque o Senhor estava me transformando, estava mudando ali, né, o meu caráter, a minha forma de agir, de pensar. E eu comecei a pegar alguns espíritos e falar, não, isso aqui não. Porque o que acontece muitas das vezes, você batalha tanto, você tem aquele nome ali marcado. Ah, é medroso, é irado. Então, o que acontece? O que acontece é que você, passa uma prova, você está ali, agindo, deixando aquele espírito agir. Mas eu creio que aquele que nos libertou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino da luz. E Ele tem o poder de realmente fazer algo diferente na nossa vida, se a gente crê. E eu lembro que eu comecei a buscar, falei, Senhor, eu não paro. E aqui os dias foi passando, e eu falei, meu Deus, e agora? Porque sem direção, mas uma coisa eu estava certa, que o Espírito Santo estava comigo, porque Ele estava me sustentando. E Ele estava falando comigo. E eu buscando do Senhor. E cada dia o Senhor vinha trazer uma revelação, algo diferente. Ele ia moldando, ia me mostrando, ia me ensinando. E todos os dias o Senhor esteve comigo. E eu louvo muito ao Senhor por isso. Porque eu comecei a dar liberdade ao Espírito Santo, ao ministério do Espírito Santo de Deus. Que era algo que eu sempre pedia, mas às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes a gente acha que está dando liberdade ao Espírito Santo, mas às vezes a gente só dá até aonde é agradável. Quando Ele começa a revelar realmente a nossa pessoa, quando Ele começa a falar coisas, às vezes a gente para aí, mas o Senhor quer que a gente continue, porque se Ele está revelando, porque Ele quer nos libertar. E o Senhor começou a falar muitas coisas naquele tempo, e foi passando-se os dias. Passou um mês e pouquinho, e eu lembro que eu falei, Senhor, e aí? E eu lembro que eu tive um sonho, e um dia, eu sonhei assim, que parecia que não ia ter mais jeito para mim.
O espírito da morte, ele estava atacando muito. Por conta da minha busca, eu vi assim, o espírito da morte aproximando muito. E eu lembro que eu tive aquele sonho na madrugada, e quando eu acordei, o Senhor falou assim comigo, envia esse sonho para a pastora e para o pastor. Aí eu falei assim, não, depois eu falo que agora, daqui a pouco é o culto de domingo. E o Senhor falou, não, para tudo, envia, me obedece. Falei, amém. E eu lembro que eu enviei aquele sonho, e foi justamente num dia que os pastores estavam ministrando sobre o pastoreio aqui, a cobertura espiritual. E tudo que o Espírito Santo tinha falado comigo, eles falaram aqui, eu falei, meu Deus, porque uma coisa o Senhor falou no meu coração, que às vezes a gente tem a nossa necessidade, e muitas das vezes a gente para, às vezes a gente fica atrapalhando a obra do Espírito Santo. E eu lembro que quando eu falei aquilo com a pastora, ela falou, minha filha, não, nós vamos marcar uma libertação. E como que o Senhor é lindo e tremendo. Porque naquela libertação, eu vim aqui assim com o meu coração aberto, sem vergonha. Porque às vezes a gente tem vergonha, porque a gente pensa assim, a gente está crente há muito tempo, né? Vou lá falar com a pastora, nosso Deus, mas esse demônio de novo. Mas o Senhor quer nos libertar. E a gente não pode ter essa dureza no nosso coração, isso é orgulho. E aí o Senhor me trouxe aqui, eu vim com o meu coração aberto. Eu falei assim, meu Deus, cumpre a sua vontade na minha vida, porque eu quero muito. E o que mais assim, me impressionou, eu falei assim, meu Deus, obrigada, porque quando eu entrei ali, e o Senhor começou a ministrar, e naquela libertação, havia um espírito, que o Senhor falou assim, compartilha com a minha igreja. Porque esse espírito, muitas pessoas às vezes estão com ele e não estão sabendo. É o espírito do silêncio. O espírito do silêncio não te deixa comunicar com o pastor, com a pastora. O espírito do silêncio te mantém no banco calado. Às vezes você está pensando que você está bem, você não está bem. Mas você não consegue pedir ajuda. Não consegue pedir um socorro. Porque às vezes você pensa assim, não, eu sou crente demais há muito tempo. Mas o Senhor quer que a gente tenha um coração quebrantado diante dEle. O Senhor quer nos libertar e quer ver até onde a gente quer ser liberto mesmo. Você quer ser liberto? O que preço você vai pagar? O que você pode fazer? Jacó ali, ele agarrou o anjo. E ele não deixou o anjo ir embora. E a gente? O que a gente faz? No primeiro obstáculo a gente para? Não, vou ficar aqui mais um tempo. Vou ficar aqui, vai que Deus toca lá no coração da pastora e do pastor e revela alguma coisa, mas eu não preciso ir até lá. A gente tem que ter humildade de pedir ajuda, de pedir socorro, porque tudo é no tempo do Senhor e todas as coisas de acordo com a nossa busca. É o que o Senhor falou muito forte ao meu coração, tem a ver com a busca, tem a ver com buscar mais, com querer mesmo, com não ficar conformado. Eu falei, Senhor, eu não me conformo com esses lugares. Eu sei, Senhor Deus, que a gente vai ter luta e aflições, mas eu sei que o Senhor nos leva a níveis diferentes, a um lugar diferente. E eu sei que o Senhor tem isso para a vida de cada um de nós. Se a gente de verdade buscar o Senhor, deixar o Espírito Santo trabalhar, agir. E eu lembro que quando eu saí daqui, não foi só um espírito, tinha um total 10 espíritos. Porque aquele espírito de silêncio tinha pegado os outros que eu tinha sido liberto e estava tudo ali, escondido. Espírito de morte e outros mais. Tudo ali escondido, por quê? Porque o espírito de silêncio tinha entrado. E eu estava parecendo que eu estava muito bem, mas eu não estava bem. E calada. E o Senhor, Ele fala com cada um de nós. Abre a sua boca e pede ajuda quando vocês precisarem. Porque às vezes há essa dificuldade, mas Deus, Ele quer nos libertar. Mas Ele quer ver de nós qual é a sua vontade mesmo de ser liberto. Quer ser liberto ou quer ficar do jeito que está? Porque às vezes do jeito que está dá para ir vivendo. Mas e as experiências novas que tanto a gente busca no Senhor? Porque às vezes a gente fala assim, Senhor, eu quero viver uma novidade contigo. Mas como é que a gente vai viver uma novidade se a gente às vezes não dá espaço para o Espírito Santo de Deus agir? Por que às vezes há tanta dureza e tanta dificuldade? Às vezes a gente fica ofendido. Às vezes a gente é tanta coisa. E outra coisa, os demônios, eu acredito que eles chamam a gente por esses nomes. O irado, o que fica ofendido.
e tantas outras coisas, sendo que o Senhor nos libertou, e Ele nos libertou para a gente viver uma vida em liberdade. E eu lembro que quando eu saí daqui, eu saí muito renovada. Eu falei, meu Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor falou ali, o Senhor ministrou, e o meu coração estava muito cheio de alegria e gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor, porque eu vendo assim, as coisas se cumprindo. E quando eu fui trazer essa palavra, eu falei, Senhor, não, eu queria levar outra. Aí Ele falou assim, não, você tem que falar essa aqui, porque agora você está vivendo outras coisas, você tem que falar, porque às vezes não é só você. Quantas pessoas que às vezes precisa, e o que o Senhor tem pedido de você? Que às vezes Deus pede da gente, faz um jejum, abre mão disso, abre mão do Facebook por um mês e busca a minha presença. Só que às vezes a gente não quer, às vezes a gente não tá deixando ali, porque às vezes aquilo ali preenche o espaço, preenche aquele lugar que às vezes, por um momento você se sente satisfeito, mas é só por um momento. Mas depois está ali aquela cobrança. E eu creio que o Senhor, Ele quer uma posição diferente da gente. Nós precisamos ter uma posição diferente. O Senhor falou no meu coração muito forte. E eu lembro que há uns 2 anos atrás, eu falei assim, Rafael, eu acho que havia uns pensamentos na minha cabeça que eu não estou entendendo. O Senhor tinha me pedido um jejum de 7 dias só na água, né? Aí eu falei assim, não, isso não está normal, não. Aí eu falei assim, e depois dessa libertação aqui, eu já fui para casa e vendo isso na minha mente. Falei, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, mas seja feita sua vontade. E depois daquela libertação, o Senhor me chamou de novo, falou, filha, você quer a revelação de algumas coisas na sua vida, principalmente de coisas dos meus antepassados, que ainda estava preso. Você quer? Falei, eu quero, Senhor. Então você já tem, que eu já tenho trabalhado no seu coração há muito tempo por isso. Aí eu falei assim, amém, Pai, se o Senhor quer, então tá bom, é tal dia, você começa. E eu lembro que o Rafael chegou em casa, falei, Rafael, dei as mãos para ele e falei assim, me abençoa aqui, meu filho, porque o Senhor, lembra daquele jejum que Deus me pediu? Ele falou que é agora. Eu te peço para você estar me abençoando e orando aí pela minha vida, que eu não sei o que vai acontecer, não. Aí o Senhor me capacitou. E eu comecei a entrar. Falei, Senhor, eu vou entrar nesse jejum. E a coisa mais linda, que o Espírito Santo me sustentando, sabe? Que eu pensava assim, eu não vou aguentar 24 horas. E eu falei com Deus assim, eu não vou contar lá na igreja, não. E o Senhor falou assim, para com esse orgulho da santidade. Para com isso. Eu estou querendo que você compartilhe daquilo que eu tenho feito na sua vida. Porque o Senhor está transformando, é Ele que está fazendo. E eu lembro que naquele dia, do primeiro dia até o 7º dia, não me faltou um sonho de revelação. De coisas que eu buscava há muito tempo. Há muito tempo. Eu lembro que quando eu tinha uns 18 anos, 17, 18 anos, que eu estava grávida, lá no Brasil. E eu deitada, dormindo, eu senti como se tivesse passado em cima de mim uma cobra. Eu dormindo, eu senti ela passando muito grande, ela caindo no chão. E eu lembro que eu fiquei com medo, eu não buscava o Senhor, não entendia nada das coisas do Senhor. E sempre ficou na minha mente. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Eu queria tanto que o Senhor me revelasse, porque logo depois minha filha faleceu. E coisas ali por trás, eu falando, Senhor, eu quero que o Senhor me revele. E eu lembro que um dia, no começo do jejum, o Rafael teve um sonho comigo, e Deus falou assim, fala com ela que eu vou revelar uma coisa que ela está pedindo há muito tempo, que ela não sabe, mas eu vou revelar, para poder libertar. Gente, estava acontecendo a libertação aqui na igreja. Então, a gente tem que estar muito, muito ligado no Senhor, porque Ele faz maravilhas. Eu estou maravilhada com o Senhor. Maravilhada com o poder dEle, com o Espírito Santo. Se você dá liberdade para o Espírito Santo, como que Ele revela as coisas? O Senhor é poderoso demais. E eu lembro que foi, eu acho que no 5º ou no 6º dia do meu jejum, o Senhor, Ele me deu um sonho que a gente estava num lugar
eu e minha família, e a gente foi caminhando, passando por vários obstáculos. E eu vou contar a parte final. A gente chegou numa casa antiga que parecia mais um palácio antigo. E muita coisa antiga dentro daquele lugar. E eu lembro que tinha uma mulher deitada num sofá, assim, e ela estava deitada, assim, e ela, bem com a roupa, assim, bem sensual, com um semblante, assim, velho, mas, assim, toda maquiada, com um vestido, assim, toda sensual. E ela estava deitada ali, eu cheguei para ela, com o Rafael, com muita autoridade, e falei assim, cadê meu pai? Ela pegou, olhou para mim e falou assim, está lá no rio, no fundo do quintal, mas eu casei com ele. E quando ela falou aquilo ali, eu peguei e saí com o Rafael naquele sonho, assim, a gente chegou lá naquele quintal, e não era um rio, era um pântano, naquele quintal, e o Rafael entrou naquelas águas e ele começou a levantar a água para cima e bater assim, começou a levantar e bater, começou a levantar e bater aquela água, aquela lama, na verdade, e veio um bicho assim dentro daquela água, e ele pegou aquele bicho pela cabeça, e ele trouxe aqui para fora aquele bicho, e quando ele impôs a mão ali sobre aquele bicho, e começou a orar naquele bicho ali, foi saindo uma capa, aquele bicho parecia uma cobra, velha, parecia um crocodilo, parecia uma coisa assim muito esquisita, sabe? Um bicho muito nojento. E aí foi saindo aquela capa, e de dentro daquela capa saiu meu pai. E naquele momento o Senhor me deu uma oração, e eu fui orando, e o Senhor foi falando coisas assim, de coisas que eu nem imaginava. E ele foi me revelando, tanta coisa dos antepassados, que realmente eu nunca ia ficar sabendo. Se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, se não fosse o Senhor, porque Ele me prometeu que se eu buscasse Ele, se eu desse aquilo que Ele estava me pedindo, Ele ia fazer. E eu agarrei mesmo, eu fiz que nem Jacó. Eu falei assim, eu agarro aqui no Senhor, Pai, enquanto o Senhor não me revelar. E o Senhor, Ele foi revelando, e eu fiz aquela oração, e eu senti que aquele peso que estava em mim, ele não estava mais. Eu lembro que eu estava com uma dor no meu peito, assim, e aquilo sumiu. E eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, no domingo, havia uma liberdade tão grande, algo que eu buscava há tanto tempo. Às vezes a gente busca há tanto tempo ter liberdade na presença do Senhor, às vezes a gente não sabe o que fazer, às vezes a gente até tenta, mas não consegue. Às vezes só falta uma busca diferente. Eu não estou falando que aquilo que o Senhor me pediu, Ele vai pedir de vocês, não. É diferente para cada um, Ele tem uma porção para cada um de nós. E eu lembro que quando eu entrei aqui, eu queria só adorar e dançar na presença do Senhor, porque aquela liberdade do Senhor veio sobre mim. E eu agradeci tanto a Deus por aquilo. E eu lembro que Deus usou a irmã Jaque. E ela chegou e falou assim, tinha uma muralha daqui até seus pés, mas nessa parte aqui da frente tinha vários tijolos, e o Senhor quebrou. E eu lembro que aquilo ali eu sentia mesmo, porque não tinha mais. E eu lembro que ela falou assim, foi algum oferecimento. Então, se o Senhor não tivesse revelado, eu ia estar naquele lugar. Mas o Senhor, Ele revelou. E eu louvo muito a Deus por isso, porque Ele trouxe a revelação no momento que eu precisava. E eu pude ir diante de Deus e me arrepender, porque eu me arrependi por mim, pelos meus antepassados. Eu coloquei todos ali, perdoei todos que eu tinha que perdoar também. Porque às vezes a gente fica revoltado porque, mas foi meu antepassado que fez. Não, o Senhor nos levantou com autoridade, com poder nessa terra, pelo nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a gente ir e batalhar nas regiões espirituais. Ele nos deu essa autoridade. Nós não podemos ficar prostrados, esperando, às vezes sem fazer nada. O Senhor só quer uma atitude nossa. Uma atitude, Ele vai honrar cada um de nós. Se a gente tiver uma atitude, se a gente buscar Ele verdadeiramente, Ele vai honrar. E eu lembro que depois desse dia, não sei, meu coração mudou, tudo mudou. As lutas poderiam estar por aí, mas elas estão por aí, mas o Senhor está comigo, algo mudou, tem algo diferente dentro de mim, porque eu sei que é Jesus que fez. E algo que Deus fez, eu achei incrível, que no dia 14 de março, fez 7 anos que o Miguel nasceu. E quem está aqui há mais tempo sabe
que o espírito da morte me visitou naquele dia. E era para matar mesmo, porque o Senhor me deu a oportunidade naquele dia de viver, enviando ali os pastores para estar orando e repreendendo aquele espírito. E eu lembro que foi realmente a mão de Deus. E o Senhor começou a montar assim na minha frente, assim, ó, aquele quebra-cabeça, assim, ó. Porque lá dentro do hospital eu via tudo. Eu via a corte celestial, eu nem sabia o que era corte. Eu via Jesus Cristo, meu advogado, do meu lado. Eu vi um juiz com aquelas roupas brancas e eu vi um homem me acusando. E depois disso aí chegou tantas palavras sobre a corte, sobre as iniquidades e tudo. E o Senhor revelou. Eu louvo muito a Deus por isso. Eu falo, Senhor, o Senhor revelou aquela palavra porque o Senhor me amou. E eu sei que Ele amou cada um de nós aqui neste lugar. E no dia 14, aquele mesmo Espírito me visitou. Aquela cobra que um dia passou em cima de mim, o Senhor me deu um sono e eu deitei. O Senhor fala muito comigo através de sonhos. E eu deitei, eu sabia que o Senhor queria me falar comigo. Eu deitei e falei, amém, Senhor. E eu cochilei. Quando eu cochilei, aquele demônio passou a mão assim, ó, no meu sofá. E ele gritava, mas ele não podia mais tocar a mão em mim. Ele não tocou mais a mão em mim. Aquele espírito da morte que um dia tinha me visitado, lá atrás, quando eu tinha 17 ou 18 anos, e depois, lá naquele hospital, depois de 7 anos, o Senhor me deu vitória contra aquele espírito da morte. E no dia que o Senhor tinha marcado, e eu louvo a Deus por isso, gente, é muito, muito maravilhoso servir a esse Senhor que nos liberta. O Senhor nos liberta, Ele arranca a gente de cativeiros. E eu trouxe essa palavra, eu falei, Senhor, eu vou levar. O Senhor quer, eu vou levar. Sabe por quê? Porque o Senhor quer fazer algo na sua vida. Se você tem algo aí que você está clamando ao Senhor, Ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer. Não se contente com as coisas do passado. Tenha fé e busque o Senhor, porque eu tenho certeza que Ele fala com cada um de nós. Eu tenho certeza que Deus tem falado assim, faz isso por mim. Larga a mão disso aqui por um tempo por mim. Porque se você buscar de todo o seu coração, se você mostrar para Deus, Senhor, realmente eu quero. Eu não quero só ir na igreja, eu quero aqui dentro de casa também fazer alguma coisa. Eu quero, Senhor, Deus te dar algo. O Senhor pode fazer por você. Ele pode fazer, sabe por quê? Eu comecei com uma palavra falando sobre Jabes. E em Jabes, no versículo 10, fala assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimos, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres do mal, não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. No começo começa falando assim, que ele era chamado de dor, de sofrimento. Mas aqui diz na palavra, que ele buscou o Deus de Israel. O Deus que um dia, que Jacó tinha o nome de trapaceiro, mudou de trapaceiro para Israel. É o mesmo Deus que quer mudar o nosso nome também. É o mesmo Deus que quer mudar o nosso nome. E aqui nessa palavra, dizendo isso, eu creio que ele era um homem que lia, que buscava a palavra do Senhor, porque ele aqui falou Deus de Israel. Ele não falou Deus de Jacó, ele falou Deus de Israel, porque ele sabia que o Deus Todo-Poderoso tinha mudado o nome de Jacó para Israel. Então, o Senhor o abençoou, porque ele orou, buscou a face do Senhor. E 3 coisas me marcou aqui, que é, ele buscava, ele conhecia a palavra de Deus. Ele orou, e ele orou pela vida dele. É o que nós temos aprendido aqui. Ele orou pela vida dele. E o Senhor o abençoou. O Deus Todo-Poderoso, Ele quer nos abençoar. E eu peço a vocês, irmãos, que fiquem de pé, que nós vamos estar orando. E aquele que sentir no coração de estar vindo aqui na frente, que venha. Se tem algo que vocês queiram pedir a Deus, se tem algo que você sabe que Deus precisa fazer uma obra, se tem um nome que você é chamado, e às vezes na sua família você é conhecido por esse nome, talvez não é trapaceiro, mas talvez é fraco, talvez é um nome que toda vez que você ouve, você se sente mal, você se sente envergonhado, que você não gosta nem de ouvir esse nome em meio de conversa, porque isso machuca o seu coração. O Senhor quer mudar o seu nome aqui.
Ele quer te dar um nome, porque nós recebemos o DNA de Jesus Cristo. Nós temos o sangue de Jesus dentro de nós. E nada além do nome de Jesus. Ele transforma nossas vidas. Ele quer fazer algo novo aqui para a gente, se nós crermos de nosso coração verdadeiramente. Se a gente deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas. Se a gente não for pela nossa força, mas pela força do Senhor, Ele vai fazer maravilhas. E nós vamos ouvir muitos testemunhos das obras do Senhor, dos feitos do Senhor, porque o Senhor, Ele é bom, Ele é maravilhoso, e Ele quer nos libertar, Ele quer trazer vida dentro de nós, Ele quer gerar coisas novas, novidade de vida. Você que às vezes fala assim: Senhor, eu queria tanto fazer que nem aquela irmã lá, ó. Nossa, ela é tão cheia do Espírito. Busca o Senhor, Ele vai fazer muito mais na sua vida, mas busca o Senhor dentro da sua casa, aonde você estiver, clame ao Senhor que Ele vai fazer, Ele vai mover, Ele vai transformar, Ele vai quebrar as cadeias, vai te dar um nome novo, Ele vai te dar um nome novo, e você será reconhecido, e o inimigo, quando quiser passar perto de você, ele vai passar, mas não vai tocar, ele não vai te tocar, porque o Senhor, quando Ele nos liberta, e o inimigo não tem mais poder contra a nossa vida para nos tocar, porque o Senhor quer nos libertar de verdade, quer fazer a gente regozijar na presença dEle, mas para isso nós temos que clamar, nós temos que buscar o Senhor de todo o coração, nós temos que fazer aquilo que Ele tem nos orientado, porque essa é a obra que o Senhor quer fazer em nosso meio, em nossas vidas, é a obra do Espírito Santo de Deus, de nos libertar. Mas para isso vamos buscar mais ao Senhor, vamos adorar a Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e eu creio que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Você que tem buscado ao Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, eu profetizo sobre a vida de vocês, que o Senhor venha fazer, que Ele tenha liberdade de fazer na sua vida, que Ele tenha liberdade de mudar o seu nome, tirar desse cativeiro. O Senhor tem poder, Ele quer libertar, Ele quer quebrar todas as cadeias, Ele quer mover o sobrenatural em seu favor. Então somente creia que Ele pode fazer todas essas coisas. Talvez você tenha um nome que vem lá do seu pai, dos seus avós, e tem passado por você, mas o Senhor, Ele quer te libertar hoje, Ele quer te dar uma direção nova, Ele quer mover o Espírito dEle na sua vida, Ele quer soprar, Ele quer trazer o fogo dEle para consumir todo o mal, todo o espírito contrário. Deixa o Senhor te tocar, deixa o Espírito Santo te mover, tenha certeza que Ele é quem vai te sustentar, Ele vai te dar resposta em todos os momentos, porque Ele é Deus poderoso, e agindo o Senhor, quem poderá impedir? Ele é aquele que transforma, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele quer nos abençoar. A alegria do Senhor é nos abençoar. O Senhor quer abençoar a sua vida. Qual é o lugar que você tanto busca no Senhor? Ele quer te libertar, Ele quer te abençoar, Ele quer mudar todas as coisas dentro de você. Aquele sentimento que às vezes você carrega, o Senhor, Ele quer arrancar, Ele quer trazer novidade, Ele quer tirar o nome que as pessoas te xingaram lá no passado, Ele quer colocar um nome novo, Ele quer fazer dos seus filhos abençoados. Talvez você está aqui e está vendo que os seus filhos estão seguindo um caminho que você dói o seu coração, mas o Senhor quer te libertar hoje. Ele quer que você saia daqui com uma direção nova, Ele quer que você saia daqui crendo que Ele vai mover o sobrenatural na sua vida. Creia no poder do Senhor, creia no agir do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai te acompanhar, Ele é seu melhor amigo. O Espírito Santo de Deus, hoje eu posso dizer, Ele é meu amigo, Ele é meu amigo, Ele está comigo, Ele tem movido, e uma coisa é certa, a presença dEle eu nunca mais quero me afastar, nunca mais quero me afastar. O Espírito Santo de Deus quer mover, Ele quer quebrar cadeias. Receba a presença do Senhor aí, meu irmão, receba a presença do Senhor, o fogo do Espírito para te tocar, porque o Senhor sonda e conhece o seu coração, e Ele sabe que você quer, Ele sabe que você busca. Você não vem na casa do Senhor simplesmente por vir, você tem buscado, e Ele quer fazer. É o Espírito Santo de Deus que vai mover, é o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar, Ele vai quebrar cadeias, Ele vai arrancar esse nome que dói tanto o seu coração. Esse nome o Senhor vai tocar,
Ele vai te revestir de poder para você entender e lutar da forma certa no mundo espiritual. Creia no poder do Senhor, creia no agir do Espírito Santo de Deus. Ele está fazendo, Ele está movendo. Se você crer, se você buscar, Ele vai fazer, e você vai ver a sua vida sendo transformada, você vai ver os seus filhos sendo transformados. Aquilo que você tanto busca, o Senhor vai mover, Ele vai mover. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar em você, deixa o Espírito Santo de Deus mover a tua vida aqui neste lugar. Hoje o Senhor te trouxe aqui com o propósito de te libertar. O Senhor te trouxe aqui para mudar o teu nome, tirar desse cativeiro. O Senhor te trouxe aqui para fazer algo diferente que você tanto busca. As coisas que você tem buscado, o Senhor vai fazer. Ele vai mover, Ele vai trabalhar, Ele vai te abençoar. O Senhor vai te abençoar. Ele vai abençoar a tua casa, Ele vai abençoar a vida dos teus filhos, Ele vai abençoar lá no Brasil aqueles que você tanto ora. O Senhor vai fazer. Creia no mover do Espírito Santo de Deus através da sua vida. O Senhor quebra cadeias, o Deus Todo-Poderoso, aquele que mudou o nome de Jacó para Israel. E nós cremos que esse Deus é o mesmo ontem e eternamente será. E Ele está aqui no nosso meio, passeando em nosso meio. Jesus, oh Jesus, obrigada Jesus, Tu estás aqui, Jesus. Oh, maravilhoso Jesus, preenche os corações desse lugar, Jesus, preenche os corações, porque o Senhor não veio para acusar, o Senhor veio para amassar, o Senhor veio para apoiar, o Senhor veio para direcionar, o Senhor veio para pegar na mão, porque Tu és esse Deus maravilhoso. O Senhor não abandona um filho Teu, e eu te peço, Jesus, continua fazendo, faz, Senhor Jesus, porque Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, e bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, pela Tua liberdade aqui neste lugar. Obrigada, Senhor Jesus, porque tudo que eu mais quero é Te adorar, e eu sei que os meus irmãos querem Te buscar, adorar o Senhor e agradecer o Teu nome, Senhor Jesus. Move aqui, Senhor, move, Espírito Santo de Deus, move, Espírito Santo, tenha liberdade, nosso Espírito. Oh, Espírito Santo, move, trabalha no meio do Teu povo com liberdade. Espírito Santo, vem fazendo, Espírito Santo, eu te clamo, Espírito Santo, faz, Espírito Santo, libera uma porção sobre o Teu povo. Oh, Espírito Santo, Tu és aquele que faz, e eu creio no Teu nome. O Senhor muda os nomes hoje neste lugar. O Senhor move os céus e terra. O Senhor arranca todo mal. O Senhor move o Teu sobrenatural, porque Tu és esse Deus que capacita. E assim como o Senhor fez na vida de Jacó e de Jabes, o Senhor faz hoje nesta noite. O Senhor faz hoje nesta noite, porque o Senhor faz na vida daquele que é desconhecido também. O Senhor faz. Às vezes você pensa que você é desconhecido, mas o Senhor, Ele te vê no secreto, e Ele quer trabalhar na sua vida. Deixa o Senhor trabalhar, deixa Ele mover. É o Espírito Santo que vai convencer, é Ele que vai fazer toda a obra. Submeta ao Espírito Santo de Deus, submeta que Jesus está querendo operar, Jesus está querendo trazer novidade de vida, novidade de vida. É o que Jesus quer fazer. Ele quer tocar vidas neste lugar, Ele quer mover, Ele quer tocar, Ele quer te levantar novamente. Se você está caído, Ele quer pegar pela mão. Creia no Senhor, creia no poder do Senhor, creia, submeta à vontade do Senhor, busque Ele com força, busque Ele de todo o coração, porque Ele quer fazer novamente, Ele quer fazer novamente, Ele quer fazer o fogo do Espírito dEle queimar em ti, Ele quer tocar, Ele quer novamente te conduzir a um caminho novo, a um lugar novo. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer, não é por força e por violência, mas é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que quer mover em nosso meio hoje, porque há poder no nome de Jesus.
poder no nome de Jesus. Creia no poder que há no nome de Jesus. Jesus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Nós recebemos o sangue de Jesus. Nós recebemos o nome dele. Bendito seja o nome do Senhor. Todo-Poderoso é o Senhor.